Então, nós vimos agora, terminamos o credo, então agora é a segunda parte, que é a oração. É muito interessante, porque o catecismo tem uma ordem lógica. Nós vimos a parte que nós devemos crer. Depois de crer, é próprio das almas que têm fé rezar. Por isso é muito interessante. As almas que não rezam têm um problema de fé. Porque a fé é o quê? É uma virtude teologal que faz a gente esperar em Deus, aí gera a virtude da esperança, e junto com a virtude da esperança, a caridade. Teologais. Busca a Deus nosso Senhor. E a fé reluz no primeiro mandamento da lei de Deus. E por isso as práticas da religião estão no primeiro mandamento da lei de Deus, não? Em realidade, nos três primeiros que tem Deus como alvo também. Então, o catecismo põe a oração depois de ver o credo, porque quem crer em Deus vai falar com Deus. Isso é uma coisa muito simples. Porque quem não fala com Deus é porque ou não crê em Deus ou está longe de Deus, mesmo crendo em Deus, mas só que trata Deus distante. E tratando Deus distante há um perigo na fé, há uma dificuldade na fé desse sujeito. Então, é muito importante ter isso presente, porque se rezamos pouco, a nossa fé vai ficar fria. É o que disse Nosso Senhor no Apocalipse, não? Oxalá sejas quente ou frio, se és morno, vou vomitar-te de minha boca. De fato, por quê? Porque exerceu pouco esta intimidade com Deus Nosso Senhor. Então, a segunda parte da oração, capítulo 1, da oração em geral. Questão número 252. De que se trata a segunda parte da doutrina cristã? A segunda parte da doutrina cristã trata da oração em geral e do Pai Nosso em particular. Então vamos ver aqui a oração em geral. O que é oração? A oração é uma elevação da alma a Deus para adorá-lo, para lhe dar graças e para lhe pedir aquilo que precisamos. Esta é a definição de oração. Toda oração tem que ser isso: elevar a alma, adorar a Deus, agradecer, pedir o que nós precisamos. Se não tem isso, não é oração. Toda, seja oração mental, seja oração vocal, seja Pai Nosso, seja oração espontânea, não importa. Vamos ver depois os tipos de oração, é outra coisa. Mas tudo que é oração tem que ser uma elevação da alma a Deus. Para quê? Para adorar a Deus, para agradecer e para pedir aquilo que nós precisamos. Como se divide a oração? A oração divide-se em mental e vocal. Vamos ver isso. A oração mental é aquela que se faz só com a alma. E a oração vocal é a que se faz com as palavras acompanhadas da atenção do espírito e da devoção do coração. Então, o homem é corpo e alma. Nós já vimos isso 1000 vezes, certo? Então, o homem pode rezar com a sua alma, aí é oração mental, porque ele vai usar as potências da sua alma, a sua inteligência, meditando. Quando meditamos, usamos a parte nobre da alma, a inteligência, a vontade movendo-se a afetos de amor a Deus e desejos da sua presença, por exemplo. Agora, quando o nosso corpo que reza, a oração vocal, porque vamos usar nossas cordas vocais, vamos usar nossa língua, nossa boca, nosso corpo, por exemplo. Aí temos depois a oração exterior e interior, oração privada e pública. São vários tipos de orações, não? Mas não vamos complicar a vida. Oração mental, a que fazemos com o nosso espírito, nossa alma. Meditar, contemplar. E para isso usamos nossa inteligência e vontade. Agora, a oração vocal é que usamos a nossa voz. Ou seja, vamos usar o nosso corpo. Aí depois vamos ter o que? Orações que são privadas, que são as orações que se faz ou sozinho ou acompanhado de outras pessoas, mas são orações que não são litúrgicas. Por exemplo, rezar o terço. Com todas as aprovações que o terço tem da Santa Igreja, é uma devoção privada. Mesmo rezando com uma multidão de 2000 pessoas. Agora, o breviário romano é uma oração litúrgica. Aí é uma oração pública. Mesmo o padre rezando sozinho, ele está rezando mais publicamente do que quem reza o terço com 2 milhões de pessoas. Por quê? Porque ele reza em nome da igreja, e aí é oração pública. E as orações rezadas por devoção privada ou as não litúrgicas são orações
privadas. Mas não vamos complicar as coisas. Pode-se dividir-se de outra maneira? Sim. Pode-se também dividir a oração particular e pública. É o que eu disse para os senhores. Qual oração particular? É a que se faz cada um em particular, por si e pelos outros. O que é oração pública? Oração pública é a que fazem os ministros sagrados em nome da igreja e pela salvação do povo fiel. Pode-se chamar pública também a oração feita em comum e publicamente pelos fiéis, como nas procissões, peregrinações e na igreja. Aí tem um sentido público porque é algo feito com a sociedade, não? Mas público no sentido litúrgico são as orações litúrgicas, que a igreja reza como sociedade, adorando a Deus Nosso Senhor. 258. Temos nós esperança fundamentada de obter por meio da oração os auxílios e graças que necessitamos? A esperança de obter de Deus as graças de que necessitamos é fundamentada nas promessas de Deus onipotente, misericordiosíssimo e fidelíssimo e nos merecimentos de Jesus Cristo. Isso aqui é bem, porque hoje existe uma grande tentação, hoje ou sempre existiu, ou talvez hoje mais frequente, que quando as pessoas caem em pecado mortal, existiu desde o primeiro pecado mortal. O que aconteceu? Adão se esconde de Deus, não? Então, muitas vezes tem pessoas que caem em pecado mortal e depois têm vergonha de rezar. Isso é um engano do demônio dos mais absurdos. Por quê? Porque só pela oração nós podemos obter o perdão de Deus. É verdade que rezar em pecado, como fazer qualquer boa obra em estado de pecado, nós não temos méritos. Porque os méritos se fundam no quê? Na graça santificante. Agora, a oração do pecador obtém para o pecador o quê? A disposição de alma de receber o perdão de Deus. E como posso receber o perdão de Deus? Tudo começa com o quê? Um ato de contrição. E um ato de contrição é o quê? Uma oração. Se eu falar, meu Deus, tenha piedade de mim, eu pequei. Isso é o quê? Uma oração. Elevei a alma, mesmo sujo, elevei a alma até Deus e pedi perdão a Deus Nosso Senhor. E o que Nosso Senhor faz? Perdoa, porque Ele diz que toda vez que o pecador se arrepender, Ele vai perdoar. E qual o ato de perdão, de disposição de perdão? Pedir perdão. E o pedir perdão a Deus é uma oração, vai ser sempre uma oração, hein? Quer mental, quer vocal, porque uma pessoa em coma, ela pode mentalmente pedir perdão a Deus, fazendo uma oração mental de pedir a Deus perdão de seus pecados, e ela pode ser justificada, ou seja, pode obter a remissão de seus pecados porque se arrependeu. Por isso nós temos que ter cuidado quando nós vemos as pessoas morrerem. Estava em coma e antes do coma, antes do acidente de carro, ele era um devasso. Muito bem, péssimo, tem tudo para ir para o inferno. Mas vai que ele mentalmente, porque em coma é não conseguir manifestar aos outros, falar com os outros, se mover, os atos externos, mas os atos internos seguem. Entendeu? Então, às vezes, vai que ele lá, naquele estado deplorável em que se encontra, ele fez um ato de arrependimento e se ganhou um tremendo purgatório, mas está aí, nós pensamos que está no inferno e está no purgatório. Por isso a igreja proíbe julgar o interior das pessoas. Pode ser o pior pecador, que eu sei que ele viveu para o inferno, mas ele no leito de morte pode ter se arrependido e nós não sabemos. E por quê? Porque um ato interior de arrependimento, sincero, obviamente, obtém de Deus o perdão e aquela pessoa vai ganhar um purgatório tremendo, hein? Os anjos vão juntar lenha para fazer uma chama imensa para queimá-lo, para purificá-lo, mas dali ele vai para o céu. Não. Então temos que ter cuidado de ficar sepultando pessoas no inferno, por mais infelizes que eles sejam, entendeu? Inclusive Boninho. Que destruiu a religião católica. Vai que esse infeliz tenha se arrependido. Ele se arrependeu? Pois é. O senhor chegar no céu também? O que vai acontecer? Aí vamos pedir a Deus a dispensa da... Vamos ter uma briga aí e depois a gente resolve as coisas. Cada um numa nuvem. O senhor não me distrai. Mas então, o que vai acontecer? Então temos que ter cuidado, hein? Os piores inimigos da religião, certo? Bonini é um terror. Mas que Deus tenha tido piedade da alma dele é possível. Inclusive ele é possível. Quem sabe
Aí só no juízo final mesmo para ver a cara cínica desse infeliz. Então, repito, mesmo no pecado nós temos que rezar. Porque a alma que não reza, mesmo no pecado, é um ato de soberba. Por isso Adão se esconde de Deus. Ele sabe que ele aprontou. Ao seu estado de pecado, ele tem repugnância da majestade de Deus. E ele quer o quê? Ele pecou por soberba, logo ele quer fugir de Deus. Isso é soberba, hein? Por isso mesmo pecador, porque Deus está o quê? Para curar os enfermos. Para perdoar os que se arrependem. Então, mesmo pode ter feito a pior desgraça, nós não podemos ter vergonha de pedir perdão, nem os homens, hein? Quanto mais a Deus. Os homens vai, às vezes, nos maltratar e não vai nos perdoar e nos humilhará, e Deus vai dizer o quê? Meu filho, perdão, está perdoado. Pronto. Assim de simples. Então, tenha cuidado. Tem gente por aí dizendo, tem uns artigos meio sinistros aí, deturparam as citas, porque os padres da igreja, alguns teólogos ensinaram que a oração dos pecadores não tem méritos. É verdade, porque não está em graça santificante, não pode merecer o céu, mas a oração, ela tem o poder de dar ao pecador a graça de se arrepender. E quando ele se arrepender, ele vai expressar o seu perdão, sempre vai ser uma oração, porque vai ter que elevar a sua alma e pedir a Deus, nosso Senhor que é ofendido, perdão a quem ele ofendeu. Então temos que fazer essa distinção, para não é só para não levar as almas ao desespero, mas é para não faltar com honestidade, porque Deus prometeu ouvir a oração de quem pedisse. Pedir, recebereis. Buscar e achareis. Quem procura, acha. Então o pecador procurando Deus não vai encontrar? Seria um absurdo. Porque quem disse? Foi Deus que prometeu isso, hein? São palavras do Evangelho. Então eu bato na porta, ele não vai abrir, por quê? Porque eu sou um pecador infeliz. Ele diz, bate e abrirá. Então eu bato, Senhor, no coração de Jesus, abre a porta, Senhor, eu quero entrar e eu fugir. Nosso Senhor, bem-vindo, meu filho. É o filho pródigo, que infeliz, que vendeu as suas heranças, mas comeu a lavagem dos porcos e volta para a casa do seu pai. Não? Então é a oração do pecador, um filho pródigo. Gastou as suas heranças, andou com as mulheres se prostituindo, e chega miserável, alimentar a gente só está esperando. Essa é a oração do pecador. E o que acontece? Deus recebe, que é o pai da parábola. Então nós não podemos deturpar o Evangelho falando que o contrário, seria absurdo. Por isso Santo Afonso tem aquele magnífico livro chamado A Oração, em que ele vai mostrar, ele realça mais oração mental, mas quem reza se salva mesmo, hein? Imagine o pior pecador, o mais infeliz dos mortais, não sei, Bonini, para dar um exemplo, e que no leito de morte, esse infeliz tenha pedido perdão a Deus de ter destruído o culto católico, de ter pervertido a cristandade, de ter protestante. E ele se arrepende. Se for sincero, ele vai para o purgatório, hein? Os anjos estão colhendo lenha até hoje para purificá-lo num fogo cruel, mas dali ele vai para o céu, vamos supor, hein? Então a oração é, de fato, fonte de salvação. E para os santos se santificam mais, e para os pecadores saem do pecado sempre. Então temos que rezar. Independente se falamos, aqui não vamos falar de orações específicas, se é terço, se é uma novena, não é isso, é um salmo, não. É rezar, seja um terço, uma novena, um salmo, mas falar com Deus nosso Senhor. Não, que é oração. Toda vez que falamos com Deus, nós estamos rezando. Então nós temos a esperança fundamentada nada mais do que na onipotência de Deus. E Santo Agostinho vai explicar o seguinte: por que nós temos que rezar se Deus sabe todas as coisas? É uma objeção. E Santo Agostinho vai responder por quê? Porque Deus, em sua onipotência, onisciência, ele determinou dar as graças que ele sabe que a gente precisa, mas só que se nós pedíssemos a Deus. É muito simples. Então Deus sabe absolutamente tudo que nós necessitamos, porque Ele sabe todas as coisas. Por isso a nossa oração não é dar uma informação a Deus. Ah, lembre-se, Senhor, que eu estou miserável e nu. Não é isso. Mas é somente o que? Mostrar nossas misérias, que Deus já está vendo sempre. E Ele determinou, se você pedir, eu vou lhe dar. Então por isso nós temos que rezar. Mas Deus prometeu, quem pede recebe. Mas Ele sabe do que nós necessitamos. Então, fundada na onipotência de Deus e na sua misericórdia também, e na fidelidade de Deus, que Ele é fiel às suas promessas, à sua palavra. E aí fiamos mais dos merecimentos de nosso Senhor do que os nossos, porque às vezes nós não temos. É o caso do pecador, que não tem merecimento nenhum,
Mas tem os da paixão de Cristo que morreu por nós, e aí pelos merecimentos de Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus Pai nos ouve, não? Para não desperdiçar os méritos de seu Filho, que foram para conquistar a nossa alma a Deus também. Então, repito, mesmo no mais estado, mais deplorável nesta vida, nós devemos rezar sempre, sempre. E aí, saindo do pecado, a nossa oração, que deve ser contínua, ela vai ser meritória. Mas antes do pecado, ela vai nos tirar do pecado. Como o ato de contrição, o arrependimento sincero feito a Deus nosso Senhor. Em nome de quem devemos pedir a Deus as graças que necessitamos? Devemos pedir a Deus as graças de que necessitamos em nome de Jesus Cristo, como Ele mesmo nos ensinou e como pratica a Igreja, a qual termina sempre as suas orações com estas palavras: por nosso Senhor Jesus Cristo, né, perdoe-me no nosso mesmo Cristo. Então, como que isso é feito? Vamos ser um pouco práticos. O protestante chega quando reza e vai dizer, em nome de Jesus, não sei o que, eu te peço ao Pai, não sei da onde, o que, etc. O carismático fará a mesma coisa. E o católico não vai fazer isso. Por quê? Porque nós sabemos que quando nós rezamos, a nossa oração já é feita em nome de Nosso Senhor. Por quê? Porque Nosso Senhor é o mediador entre Deus e os homens, o único. Então é Ele que vai, como nosso Salvador, Ele que vai olhar as nossas orações e vai entregar ao Eterno Pai. Não. Então, toda vez que um católico reza, já é em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. As orações litúrgicas deixam isso marcado para ficar bem realçado, por Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas todas as nossas orações que são feitas já aprovadas pela Igreja, as nossas orações que são feitas em nome do quê? Do nosso batismo, porque somos católicos, somos cristãos, elas já vão assinadas com o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós não precisamos acrescentar, eu peço ao Pai em nome do seu Filho. Posso fazer? Sim, mas eu necessito, senão a minha oração não vai ser ouvida? Não, porque nosso Senhor, Deus Nosso Senhor, já sabe que nós rezamos por causa de Nosso Senhor Jesus Cristo que nos mandou rezar, não? E disse que devemos rezar sem jamais... Então, quando nós, como católicos, dirigimos nossa prece a Deus Nosso Senhor, ela já vai assinada com o nome de Jesus Cristo. Então, nós já rezamos em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso não é preciso acrescentar nada e insistir em nada no Santíssimo Nome, porque já está assinada com o nome de Nosso Senhor, porque rezamos como católicos.